Olá, amigos, bem-vindos de volta ao canal Mundo 360 e eu estou aqui hoje para comentar o que foi notícia no mundo neste fim de semana, 2 e 3 de outubro. E também o que será manchete, o que estará nas manchetes principais dos jornais sobre o mundo nessa semana que entra, de 4 a 9 de outubro. Bom, novamente, a minha escolha é arbitrária, eu vou escolhendo conforme as leituras que eu comumente faço e procuro sempre encaixar uma revista, um jornal que alguém me pede, Maristela, fala desse, fala daquele. Então, todo fim de semana eu tento encaixar um. Talvez hoje eu não tenha conseguido encaixar o seu, mas fique aí tranquilo que uma hora dessas entra o seu também. E aquele que eu estou contemplando aqui, bom, obrigada pela dica e eu vou procurar sempre prestar atenção no jornal que você me sugeriu. Bom, vamos começar com a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo tem duas notícias que eu considero bem interessantes para nós aqui. Primeiro é sobre a COP26, a COP, né? C-O-P. A COP é a mais importante reunião da ONU, ela acontece anualmente para falar sobre o clima, né? E sobre o meio ambiente. Ela é muito, muito importante. E ela acontece agora, a COP26, em novembro, em Glasgow, na Escócia. O que está acontecendo? Com medo da pandemia e da contaminação e das novas variantes de cepas do vírus, da Covid-19, o governo inglês separou os países em duas listas. Os que estão na lista vermelha são países como Brasil, grande parte da América Latina e boa parte da África, para não dizer quase toda boa parte da África. Esses países estão numa lista chamada vermelha. Os delegados que vão para a COP em Glasgow, agora em novembro, destes países, deverão fazer uma quarentena se estiverem vacinados com duas vacinas e conseguirem comprovar essas duas vacinas, ficarão 5 dias num hotel escolhido pelo governo britânico e também bancado, pago pelo governo britânico. Aqueles que, porventura, delegados que não tomaram nenhuma vacina, eles ficarão no mínimo 10 dias num hotel também separado pelo governo britânico. O Brasil está fazendo uma pressão enorme, até não só em nome do Brasil, mas também dos países em desenvolvimento, esses amigos latino-americanos e também da África, no sentido de que, puxa, se essa regra se manter de separar os países em dois blocos e impedir a entrada imediata e direta dos delegados que não estão vacinados ou aqueles que estão vacinados ficarem uns dias no hotel antes de poderem participar da COP, isso vai gerar uma diferença enorme no número de delegados entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. O que significa que os países desenvolvidos terão mais delegados, porque eles não estão nessa lista, eles têm permissão para entrar diretamente, desde que vacinados, não precisam fazer quarentena, então isso significa que eles estarão lá em número maior e poderão colocar a sua pauta com muito mais facilidade do que se tivesse a interlocução com os países em desenvolvimento. Então está aí um buchiche enorme, o Brasil está pressionando o governo britânico, né? O Bolsonaro teria até tocado nesse assunto com Boris Johnson naquele encontro que tiveram em Nova York, mas o governo inglês está irredutível, está dizendo, olha, nós vamos arcar com todas as despesas dessas pessoas, essas pessoas ficarão 5 dias ou 10 dias antes de penetrar território britânico. Então aí há um suspense com relação à COP26 e da representação desses países que constam na lista vermelha e a dificuldade dos seus delegados de entrarem. Outra notícia bem importante da Folha de São Paulo, que eu peço que vocês prestem atenção, é a crise de energia na China. Dizem os estudiosos que essa crise de energia da China, que está acontecendo lá nesse momento, é uma verdadeira tempestade, né? Uma tempestade perfeita para o mundo. Nossa, a gente pensa que crise de energia acontece só aqui conosco, com países da América Latina ou da África, mas a China está passando por uma crise de energia bastante importante. Tanto na perspectiva do carvão, porque metade da geração de energia da China vem do carvão. E o carvão não está numa boa fase na China. Primeiro porque a China reduziu a produção própria do carvão
por razões de segurança operacional, né? A China diz por razão de segurança operacional. E também deixou de importar o carvão do seu parceiro, a Austrália, por questões geopolíticas. E nós sabemos, né? Recentemente a Austrália teria participado de um acordo internacional com Estados Unidos e Reino Unido, a revelia da OTAN. A China não teria gostado de saber que a Austrália vai receber submarinos altamente nucleares que vão navegar em mares que a China está de olho. Então aí reduziu a importação de carvão da Austrália. E tudo isso faz com que a China então tenha que recorrer ao gás natural. E o gás natural, os estoques estão bem menores na China. A China costuma importar o gás natural da Rússia. A Rússia está segurando, porque vai começar o inverno europeu, e o inverno no leste europeu é bastante rigoroso. Então há uma crise de energia na China, tanto pela perspectiva do carvão quanto do gás natural. Bom, o que o Brasil tem a ver com isso? Muito, porque o Brasil também está aí já usando, diz a Folha de São Paulo, a sua capacidade térmica disponível. Vai ter que em algum momento buscar isso fora, e o mercado está muito tomador e o preço está muito alto. Essa crise da China associada à nossa já atingiu o agronegócio, que se ressente muitíssimo, sobretudo no mercado de fertilizantes, e essa crise energética da China pode afetar o consumo de matérias-primas e também a produção em geral, e isso para o Brasil exportador, que tem a China como seu maior parceiro, pode ser uma situação não muito agradável. Então, vamos prestar atenção no que acontece na China, porque isso respinga no Brasil de forma bastante importante, nesse momento em que a energia também é um problema para nós, e as exportações do agro parecem se ressentir da crise energética mundial, né? E também a nacional. Bom, o estado de São Paulo, vocês veem sempre eu, né, como estou em São Paulo, começo com a Folha, depois vou para o Estadão, e para mim são as leituras que eu faço diariamente, então fica mais fácil começar os comentários com elas, com esses dois veículos. Bom, o estado de São Paulo, ele traz uma notícia bem bacana, que para nós do direito internacional, quem gosta de política externa, relações internacionais, vai gostar, que é o fato da ampliação do Itamaraty. O Itamaraty vai ampliar a sua atuação internacional, vai receber 400 milhões de reais no início de 2022, fim de 2021, início de 2022, para aumentar a atuação do Brasil no plano internacional. Isso é bem bacana, porque a gente sabe que o Itamaraty tinha sofrido um recrudescimento, sobretudo ali no início do governo Michel Temer. Por mais que ele goste das relações internacionais, ele já pegou um orçamento comprometido da ex-presidente Dilma, então ficou ali um pouco recrudescido o Itamaraty nessa gestão. Assume Bolsonaro, até que as coisas se organizem, e Carlos França, que é o nosso novo ministro das Relações Exteriores, tome pé da situação. Bom, ele conseguiu agora uma verba extra, que é uma verba bem representativa, e a pedidos de brasileiros que estão no exterior e a pedido de empresários brasileiros que atuam no exterior, o Itamaraty vai aumentar 5 consulados, 5 representações do Brasil no exterior. Primeiro, nos Estados Unidos, serão abertos 2 novos consulados. Não se sabe ainda se um só, mas a perspectiva é que serão inicialmente 2, um em Seattle e o outro em Portland, mas pode ser que se funda, né, essa iniciativa de mais um consulado nos Estados Unidos, acabe sendo um só, mas inicialmente a previsão do Itamaraty são consulados novos do Brasil nos Estados Unidos, em Seattle e Portland, ou em Seattle ou em Portland. Mas isso é importante, porque nós vamos ter aí mais um consulado na linha de frente, em lugar estratégico do Brasil nos Estados Unidos. Na França, o projeto é abrir mais um consulado em Marsella, né? Então, Marsella passa a ter também um consulado brasileiro. Bahrein terá uma embaixada. Então, a abertura de uma embaixada em Manama, no Bahrein. A Etiópia vai receber, e isso é bem bacana, uma representação que vai ser não só uma representação na Etiópia, é uma representação do Brasil na União Africana,
que é uma organização internacional bem importante da África. E a União Africana tem a sua sede, né, em Addis Abeba. Então é lá que o Brasil, próximo à sede da União Africana, vai abrir também uma representação. Não é um consulado, não é uma embaixada, mas é uma representação diplomática, sobretudo voltada para os negócios, voltada não só para ajudar os brasileiros que lá se encontram, mas também os empresários que estão começando a descobrir as vantagens de trabalhar com os países africanos organizados na União Africana. E também a China vai receber uma ampliação da sua equipe em Pequim. A equipe de Pequim vai aumentar, olha a importância estratégica da China. Mais gente para a embaixada em Pequim e um novo consulado numa cidade chamada Chengdu, na China. Então a China recebe mais um consulado e aumento de pessoal na nossa embaixada em Pequim. Isso é muito bacana, porque a gente está vendo que parecia que o Itamaraty estava assim desmerecido nesse governo, mas o ministro França conseguiu aí uma verba e conseguiu olhar para o mundo e dizer nós vamos ter que ir para cá e para lá, e isso é bem bacana, tanto para os brasileiros que viajam, como para os empresários que têm negócios nesse país. Também nessa toada, o Estadão, ele fala da migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. E isso, isso é um assunto que a gente já sabe. Estou sempre aqui falando da imigração de brasileiros para os Estados Unidos, não é notícia nenhuma. Mas eu quis trazer porque, segundo o Estadão, houve uma migração ilegal que bateu todos os recordes. Quer dizer, nunca tantos brasileiros tentaram entrar nos Estados Unidos. Por conta da pandemia também, né? Também por conta da pandemia. Houve um aumento, segundo o Estadão, nunca antes visto. De outubro de 2020 a agosto de 2021, 47 mil brasileiros foram apreendidos na fronteira dos Estados Unidos. 47 mil. Nos últimos 14 anos, se a gente contar os últimos 14 anos, este agosto de 2021 revelou uma soma muito maior do que os anos anteriores. Quer dizer, se a gente pegar os 14 últimos anos e somar quantos brasileiros foram apreendidos, nós temos menos do que esses que tentaram entrar no Brasil esse ano, ou seja, 47 mil. Nunca, né, pelo menos nos últimos 14 anos, tantos brasileiros tentaram entrar nos Estados Unidos. Desde 1998, até presente data, a patrulha de fronteira dos Estados Unidos, a patrulha recuperou 8,5 mil mortos. Ou seja, 8,5 mil corpos. Parece muito, né? Mas as ONGs de direitos humanos sediadas nos Estados Unidos e que cuidam da imigração, que olham para a imigração, dizem que esse número está subestimado, porque na verdade são mais de 20 mil corpos encontrados nos últimos 20 anos. Então, e pode ser até muito mais do que 20 mil, porque muitas vezes os corpos se deterioram e sequer são encontrados. Então, é muito grave, é muito grave. Se a gente lembrar agora, 16 de setembro, desse ano de 21, 140 brasileiros foram pegos na fronteira e deportados. 140, só numa investida da patrulha, ele pegou 140. Bom, mas de onde vem essa, digamos, essa corrida, né, de imigração para os Estados Unidos, sobretudo de brasileiros? Primeiro, são todos os problemas econômicos que nós enfrentamos, decorrentes da pandemia e tal. Mas também, fundamentalmente, que não é só a política nacional que está fazendo com que as pessoas vão procurar emprego ou sobrevida em outro país, como os Estados Unidos. A própria política de Joe Biden, segundo o Estadão, ela foi muito mal divulgada, porque quando Biden, na sua campanha, e Kamala Harris falam da imigração, e parece que de forma muito aberta, muito humanitária, é para aqueles imigrantes que já estão nos Estados Unidos e precisam se regularizar, e não para aqueles que estão fora e querem entrar. Então, segundo o Estadão,
essas notícias sobre a política migratória de Joe Biden, que não é tão aberta e tão humanitária assim, elas chegaram equivocadamente às pessoas por meio da internet, do WhatsApp. Então as pessoas correram para lá tentando entrar nos Estados Unidos, pensando que o governo era mais fraterno do que Donald Trump, mas estavam enganados, porque as notícias foram divulgadas de forma incorreta e em nenhum momento Biden teria dito venham para os Estados Unidos, que a América é de todos. Pelo contrário, ele teria falado para aqueles que lá se encontram e não para os que estão fora. Então, teria aí um misunderstanding, né? Ou seja, uma má interpretação da política de Biden. E depois ele faz uma nota, o Estadão, falando dos haitianos que não estão mais no Brasil. Quer dizer, a política brasileira de imigração é tão contrária à nova lei da migração, né? A política é tão ruim que eles foram embora. Foram para os Estados Unidos, foram para outros lugares, mas os haitianos, nossos fraternos irmãos de tantas décadas, não tem mais nenhum, pelo menos na cidade de São Paulo. No bairro do Glicério tem a chamada Casa do Migrante, e essa Casa do Migrante sempre teve um número bem expressivo de haitianos. Hoje não tem nenhum. Tinha 400 refugiados até cerca de um ano atrás. Hoje não tem nenhum. Então, o que está acontecendo na política brasileira? Que nós estamos mandando embora os nossos irmãos latino-americanos. Agora vou dar um pulo no Le Figaro. O Le Figaro traz uma notícia que eu gosto sempre de voltar a esse tema para mostrar como as cortes internacionais cumprem os seus compromissos com a comunidade internacional e no que diz respeito à perseguição, condenação e prisão dos ex-nazistas. Isso, passado tanto tempo, ainda os tribunais estão julgando ex-nazistas. E o Le Figaro conta que um ex-secretário de um campo de concentração, ele chama Irmgard Furchner, um nome bem difícil de se pronunciar, com 96 anos, está sendo levado perante o Tribunal de Hamburgo, na Alemanha, para responder pelos crimes que teria cometido, né, assassinatos que teria cometido contra os judeus de 43 a 45, teriam sido mais de 5 mil pessoas. Então, não importa a idade, 96 anos, não importa o nome que ele tinha, ele foi descoberto. E não importa o tempo, porque esses crimes não prescrevem, ele está sendo responsabilizado e provavelmente esse nazista, como tantos outros, vai acabar os seus dias na prisão perpétua, né? Então era um compromisso que os alemães tinham no final da Segunda Guerra de buscar esses criminosos e fazê-los responder pelos seus crimes e, se condenados, cumprir a sua pena. É o caso do Furchner, que com 96 anos está ali respondendo, não teve perdão. Também o Le Figaro comenta que o Nicolas Sarkozy, né, o ex-presidente francês, o Nicolas Sarkozy, foi condenado a 1 ano de prisão no regime fechado, pelo chamado affaire Big Malion, que a gente acompanhou na imprensa, mas achou que ele não chegaria a ser condenado. Ele recorreu, né, dessa decisão, mas foi condenado a 1 ano de prisão. Então, vamos ver que aí a França correu e condenou por um escândalo de corrupção que os franceses não engoliram. Vamos ver se o Nicolas Sarkozy vai acabar preso mesmo. Bom, agora do Le Figaro eu vou pular para o El País, porque eu li uma entrevista que bem bacana de um negociador-chefe, de um diplomata negociador-chefe importante na estrutura da União Europeia, que se chama Michel Barnier. Foi o Michel Barnier, que é um alto funcionário da estrutura da União Europeia, foi ele que negociou, vamos lembrar, a saída da Inglaterra, ou seja, o Brexit, foi ele que negociou, mas pelo lado da União Europeia, né? Então, ele negociou pelo lado da organização. Então, como é que a organização fica com a saída do Reino Unido? E ele nessa entrevista no El País, ele diz coisas muito interessantes, porque muito sincero, muito articulado, com muito conhecimento. Ele diz que o Brexit nada mais foi do que a ideologia, quando a ideologia triunfa sobre o pragmatismo. Que havia muito mais de ideologia ali
do que de pragmatismo, do que de cabeça fria, do que pensar o que era melhor mesmo para aquele país que saía e para aquela organização que permaneceria sem aquele país. Então, eu gostei dessa expressão quando ele diz, bom, é quando a ideologia triunfa sobre o pragmatismo, o resultado nunca é tão bom. Ele também, o Michel Barnier, no El País, ele diz que os britânicos não são confiáveis, que era mais jogo de cena do que propriamente o primeiro-ministro representar ali, de fato, a vontade dos seus nacionais, que era mais um teatro, um jogo de cena, do que propriamente uma intenção verdadeira daquelas pessoas, daquela nação de sair da organização. Ele também diz que Bruxelas, ou seja, a gente sabe que em Bruxelas está a estrutura da União Europeia, os órgãos importantes. Então, quando se diz Bruxelas, se está falando a estrutura organizacional da União Europeia. Ele diz que Bruxelas ainda não entendeu que precisa mudar as coisas antes de outros Brexit. Ou seja, é preciso se reinventar, é preciso se rever ou outros vão sair. E também diz que eu achei bastante interessante, porque ele deu um toque deu uma pitada política na entrevista, na matéria. Ele diz que a extrema-direita, ao seu ver, né, o Michel Barnier é muito experiente, é um homem de muita experiência, ele diz que a extrema-direita só está galgando governos na Europa porque os outros partidos estão fracos, mas não que haja uma tendência para a direita, para a extrema-direita. Enquanto os outros estão fracos, alguém toma o lugar. E que seria esse o problema da extrema-direita, né? E da direita. Os outros é que estão deixando de ocupar um espaço que antes tinham. Bom, do El País eu vou para o Washington Post. O Washington Post vai voltar a uma matéria que eu já tratei aqui tempos atrás e que me é muito simpática, muito cara, né? Que é a prisão de Guantánamo. Os juízes federais dos Estados Unidos, essa semana que passou, eles revisaram, os juízes federais em território americano, eles revisaram o caso daquele terrorista Abdussalam al-Helal. Esse rapaz está preso em Guantánamo já faz muito tempo. O caso dele foi revisto pelos juízes federais, que, na sua decisão, pressionaram os Estados Unidos, a administração Biden, a rever as garantias que não estão dando a esses presos que estão lá, né? É preciso reconhecer, dizem os juízes federais, a Corte Federal, é preciso reconhecer a eles alguns direitos. Bom, isso melhorou um pouquinho, mas não falou a Corte Federal, os juízes federais não falaram em garantias do due process, o devido processo legal, que está garantido na Constituição Federal Americana. Não se referiram à obrigação de respeitar a Constituição no que tange ao due process, ao devido processo legal, mas reconheceu a eles aí que alguns direitos a mais devem ser reconhecidos. Bom, pelo menos essa questão desses presos que estão em Guantánamo, que são aí em torno de 20, já falei disso num vídeo passado, é preciso dar a eles mais direitos, mais garantias, mas não troco, né? Bom, também achei bem bacana uma matéria do Washington Post, que deu pouca notícia no Brasil essa semana, que foram os depoimentos de pessoas públicas e inclusive, deputadas no parlamento dos Estados Unidos sobre os abortos que fizeram no passado, né? Tudo isso para tentar restringir os efeitos da lei texana anti-aborto, que não é anti-aborto, nós vimos aqui, ela só determina que o aborto pode ser praticado só até a 6ª semana de gravidez, é a lei dos batimentos cardíacos, né? Mas com uma preocupação que essa lei texana se espraie para outros estados da Federação Americana conservadores. Houve, então, um grande encontro de defesa dos direitos reprodutivos da mulher essa semana que passou no Congresso americano, e muitas deputadas, tanto republicanas quanto democratas, vieram lá em defesa dos direitos reprodutivos da mulher e relataram casos
de suas vidas, quando muito jovens, ou em uma situação difícil, ou o resultado de um estupro, elas então fizeram o aborto, como elas se sentiram, o que aconteceu na vida delas depois, enfim, houve aí um momento de muita comoção em torno desses depoimentos dessas pessoas públicas, sobretudo das deputadas. Bom, agora eu vou para o Le Monde, e o Le Monde, então, vai falar uma coisa que eu achei bem interessante trazer aqui para a conversa ficar mais leve, que é o último segredo do François Mitterrand. Qual seria esse último segredo do François Mitterrand? Bom, depois que ele morreu apareceram tantos segredos, mas um jornalista do Le Monde, chamado Solène Deroyer, o Solène Deroyer publicou um livro recentemente na França que conta o último segredo, que esse ninguém sabia, que François Mitterrand tinha um caso, um amor secreto por uma jovem mulher que durou de 88 até a morte dele em 96. E que boa parte desse romance, com essa jovem mulher que ninguém sabia quem era até o livro de Solène, foi vivido dentro do Eliseu, quer dizer, ali nas salas do Eliseu, né? Quer dizer, não foi um amor que era escondido da sociedade, mas não era dos funcionários do Eliseu, do palácio do presidente na França. Então, mais esse segredinho do Mitterrand, que foi um homem extraordinário, né? Um socialista de raiz e que teve um papel no mundo muito importante no seu tempo. Bacana saber que ele também dedicava um tempo da sua vida para os afetos. Talvez por isso ele governasse também, né? Porque ele tinha um momento de homem público e trabalhador e um momento, então, que ele dedicava aos seus afetos. E também o Le Monde traz atenção entre os franceses e ingleses por conta da pesca, do direito da pesca. Os ingleses estariam pescando onde não devem e pescando também o que não devem, em afronta clara a tratados internacionais que tem com a França sobre o direito e as condições da pesca. Vem aí, segundo o Le Monde, um possível contencioso entre França e Reino Unido. Bom, o The Economist vai falar da vitória apertada do social-democrata Scholz na Alemanha, e que essa vitória apertada e não, né, bem pequena, a margem de diferença pequena com a democracia cristã da Angela Merkel, vai exigir de Scholz que reveja a sua plataforma. Ele não vai governar com tanto espaço, porque a coisa vai ficar apertada para ele. Também fala o The Economist, dá uma tocada no Biden, dizendo, que política é essa que você tem com os haitianos, né? Se o Haiti sempre foi uma espécie de protetorado americano, agora vocês estão aí impedindo a entrada dos haitianos, tratando-os mal. Parece que os Estados Unidos esqueceram das relações que sempre tiveram com o Haiti, e isso, segundo The Economist, é muito feio. Bom, vou passar correndo na Carta Capital, agora volto de novo ao Brasil. Carta Capital manda, acorda Biden, diz Biden, acorda, a Carta Capital diz, acorda Biden, porque seus planos ambiciosos vão ter que ser revistos. E vão ter que ser revistos por quê? Porque você não está com uma boa popularidade interna, em nível doméstico os americanos não estão gostando do seu governo, e no plano internacional você criou um monte de problemas, né? Vamos aí ver. 1, saída desastrosa do Afeganistão. 2, fez esse acordo à margem da OTAN, que ninguém sabe muito bem o que é, com a Austrália e o Reino Unido, comprometendo bastante a Guerra Fria que tem com a China, porque a China não gostou nada de saber que esses submarinos vão estar lá por águas que a China reivindica. Então, recrudesceu a Guerra Fria com a China. Então, Biden, acorda, diz a Carta Capital. A Veja pega uma carona no The Economist e também fala da Alemanha, mas sob uma perspectiva que é uma tentativa de explicar a vitória de um partido social-democrata, né? O triunfo de uma centro-esquerda na Alemanha, onde fazia tempo que não fincava a bandeira, né, a social-democracia. Então, tenta explicar o que aconteceu na Alemanha para a social-democracia voltar.
mostra como essa social-democracia já está em países importantes da Europa nórdica, né, dos países nórdicos, e diz, olha, vamos prestar atenção, porque qual foi a plataforma que fez os países nórdicos assumirem nos seus governos sociais democratas, né? E a Alemanha também. Então, o que acontece? E a Veja diz, olha, a plataforma é a bandeira do verde, é a bandeira do clima, é a bandeira do meio ambiente. Então, sem dúvida nenhuma, vamos prestar atenção, porque esses países mais centro-esquerda, que agora chega na Alemanha, onde não esteve nos últimos anos, mas já estão também em outros países nórdicos. O que faz com que eles cheguem lá? Diz a Veja, é fundamentalmente uma bandeira do meio ambiente. Então, isso é bem bacana. E eu gostaria de terminar essa passagem pelos veículos de imprensa citando o Courrier Internacional. Para quem gosta de direito internacional, relações internacionais, política internacional, comece a ler o Courrier Internacional, ele está aí. Vocês vão encontrar versões online e um veículo, é uma revista ou é um jornal, como queiram, que traz tudo que é de mais importante na perspectiva internacional, da política e das relações, na última semana, nos últimos dias. Essa que vocês estão vendo aí, esse Courrier Internacional que eu escolhi para trazer desse fim de semana, ele diz como enfrentar, ele nos diz como enfrentar o regresso dos talibãs, né? Como é que o mundo vai enfrentar esse regresso do Talibã? As estratégias dos vários países, não só daquela região, mas do mundo, a estratégia deles face às ameaças de um novo governo que vem de Cabul, né? E o retorno da Al-Qaeda? A Al-Qaeda volta? Qual o risco de a Al-Qaeda voltar? E também o medo e a resistência às mulheres, e que as mulheres estão, né, com medo e estão resistindo a esse novo Talibã. O que vai acontecer com as mulheres? Então, esse Courrier Internacional é muito bacana, porque não só foca toda a questão do Afeganistão, todas as questões que a gente quer saber, mas também, fundamentalmente, repassa tudo. Se você não teve tempo de ler nada, na última semana, na parte internacional, mundo, política, relações internacionais, dá uma olhada no Courrier Internacional. Bom, e agora, para terminar, eu sempre gosto de terminar a revista das revistas com algo, com uma fofoca ou com algo pitoresco que sai do campo da política e das relações internacionais. E eu escolhi esse tema que saiu num especial do Estadão, né, que é sobre o Prêmio Nobel de Literatura. Ora, o Prêmio Nobel de Literatura promete surpresas, né? A gente sabe que o Prêmio Nobel de Literatura será divulgado agora na quinta-feira, dia 4 de outubro, sempre na primeira semana, nos primeiros 15 dias de outubro de cada ano, o Prêmio Nobel de Literatura é anunciado. E há muita expectativa esse ano, porque nos últimos 10 anos, ou dos últimos 14 anos, sempre foram ou ingleses ou norte-americanos. Então, há uma enorme expectativa de que, neste ano, a academia acerte a conta com aqueles que sempre ficaram mais isolados ou com menos reconhecimento. Então, há uma enorme expectativa de uma reviravolta e que esse ano o novo Prêmio Nobel de Literatura não seja esses tradicionais, né, da Europa continental ou da Norte América. E vem aí umas pessoas bem interessantes que estão aí como fortes concorrentes. A primeira forte concorrente é uma nigeriana bárbara, cujo nome é Chimamanda, eu sempre tenho que olhar, Chimamanda Ngozi. A Chimamanda, ela tem vários livros bacanas, vários, sempre com uma pitada política, de psicanálise, ela é muito interessante. Essa nigeriana, a Chimamanda, vem assim, na frente, parece que seria uma mulher negra de um país em desenvolvimento, que escreve e tem muitos livros publicados, é muito aplaudida pelo público. Ela vem aí liderando a entrega do prêmio. Também um sul-coreano chamado Ko Um, é uma pessoa
um escritor bem conhecido, sobretudo na Europa continental, Europa do Leste, Ásia, mas também já chega com força aqui desse lado da América Latina, continente americano. O Kong-un, sul-coreano, também está aí, junto com a nigeriana. E também há um queniano chamado Ngugi Kiongo, que também está aí, né, cabeça a cabeça com a nigeriana e o sul-coreano. Então, 3 pessoas, né? Nigéria, Coreia do Sul e Quênia provavelmente levarão o Prêmio Nobel de Literatura. Isso é bem bacana, porque a gente está vendo aí a diversidade, né, da academia na escolha do novo Prêmio de Literatura. Bom, então, espero ter comentado as notícias principais. Dúvidas, comentários, por favor, escrevam e até o próximo fim de semana, quando eu vou comentar as notícias dessa semana que entra. Abraço!